Fala pessoal, vamos começar então agora a nossa aulinha de retas paralelas cortadas por uma transversal, beleza? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue lá no Instagram, beleza? E vamos começar, vamos lá! Então, gente, vamos lembrar que duas retas paralelas são quando elas não têm pontos em comum, beleza? Então, se a gente fizer aqui duas retas paralelas, que são as nossas retas R e S, e traçar aqui uma transversal ela já vai passar a ter um ponto em comum. Repara que a gente vai formar um total de 8 ângulos, 4 na reta de cima e 4 na reta de baixo, tá? E esses ângulos vão ter algumas características. O primeiro deles que a gente vai falar são os ângulos correspondentes, tá? O que vão ser ângulos correspondentes? Eles vão estar na mesma posição tanto na reta de cima quanto na reta de baixo. Então, por exemplo, se eu tenho esse meu ângulozinho aqui, que eu vou chamar de A, esse outro ângulozinho daqui, ele vai ser correspondente do ângulo A. Por quê? Porque eles estão exatamente na mesma posição. Como se eu pegasse a reta de cima e trouxesse aqui para baixo, ou como se esse ângulo de baixo fosse a sombra do ângulo de cima, beleza? Então, apesar dos outros ângulos, o A e esse cara daqui, que a gente vai chamar de E, são chamados de ângulos correspondentes, tá? Assim como esse ângulozinho daqui, que a gente pode chamar de C, vai ser correspondente esse outro ângulozinho aqui, que a gente vai chamar de G, tá? O correspondente desse cara daqui, que é o B, vai ser esse cara daqui, que é o F. E o correspondente desse cara daqui, que é o D, a gente vai chamar aqui de H. Repara que eles estão na mesma posição, ó. O B, ó, na parte de cima do lado esquerdo, aqui, na parte de cima do lado esquerdo. Então, a gente tem os pares de ângulos correspondentes A e E, B e F. A gente tem o C e o G, tá? E tem o D e o H, tá? Esses são os nossos pares de ângulos correspondentes. E lembra uma coisa, os ângulos correspondentes, eles são congruentes, tá? O que são congruentes? Eles possuem a mesma medida, beleza? Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Vou apagar aqui. Então, gente, no nosso segundo caso, a gente vai ter o caso dos ângulos alternos. O que são ângulos alternos? São ângulos que estão em posições diferentes de acordo com a sua transversal, com essa retinha T aqui, tá? Mas para a gente começar, a gente tem que lembrar duas situações. Primeira delas, se os ângulos estão entre as duas retas, eles são chamados de internos. E se eles estão fora das duas retas, eles são chamados de externos. Tá? Então, primeiro, você tem aqui o seu ângulo A. Você já viu, então, que ele é externo. Tá? Você já viu que ele é externo. Então, você vai ter que procurar na outra reta um ângulo que seja externo também. Sobram esses dois ângulos aqui. Se o A está do lado direito, você vem aqui e escolhe o ângulo que está do lado esquerdo, que seria o nosso ângulo G. Então, os ângulos alternos e externos, a gente já tem o A e já tem o G. Tem ainda quem? O ângulo B. O ângulo B, o outro ângulo externo dele vai ser esse aqui, que é o H, tá? Então, B e H também vão ser conhecidos como alternos e externos. Agora, se eu pego o ângulo C, que é um ângulo interno, se eu pego esse ângulo C, quem vai formar par com ele? Ele é interno. Então, eu vou pegar um desses dois ângulos. C está na esquerda, pego quem está na direita, que vai ser o nosso ângulo E. Beleza? E, por último, sobrou o nosso ângulo D e aqui o nosso ângulo F. Então, D e F também vão ser alternos e internos. A gente pode verificar que os ângulos alternos, eles também vão ser congruentes, ou seja, possuem a mesma
medida, beleza? Então vamos agora para o nosso terceiro e último caso. Show? No nosso terceiro e último caso, a gente vai ter os ângulos colaterais, beleza? E o que são ângulos colaterais? Eles também vão ser divididos em internos e externos, ou seja, entre as duas retas e fora das duas retas. Só que colaterais são mesmo lado. Então, diferente dos ângulos alternos, que eram em lados diferentes, agora você vai ter em lados iguais. Então, por exemplo, se você tem o seu ângulo A aqui, que é um ângulo externo, você vai pegar um ângulo externo que esteja do mesmo lado que ele, tá? Que vai ser o nosso ângulo H. Então, os ângulos colaterais, eles vão ser do mesmo lado, internamente ou externamente. Outro ângulo externo vai ser esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de B. Aqui vai estar do lado esquerdo, fora das retas, tá? Esse aqui vai ser o nosso ângulo, G. Então, aqui o ângulo B e o ângulo G. Se a gente estiver entre as retas, por exemplo, aqui o nosso ângulo C, você vai pegar alguém que esteja do mesmo lado, ou seja, aqui do lado esquerdo, na mesma reta. Então, aqui, a gente vai ter o nosso ângulo F. Então, C e F. E por último, nosso ângulozinho D, que vai fazer par com o ângulo E. Só que tem um detalhe, repara até a abertura dos ângulos. Você pode ver que eles não são iguais, tá? Por quê? Porque os ângulos colaterais, eles vão ser suplementares. O que são ângulos suplementares? Cuja soma dá 180 graus, beleza? A gente fica aqui, então, com os 3 casos de ângulos nas paralelas. Então, gente, a gente encerra aqui o vídeo de hoje. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário para saber o que você está achando e qual tema você quer ver também. Não esquece lá do Instagram para você pegar as listas de exercícios e as resoluções delas, beleza? Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau, tchau!